Olá pessoal, encerrou-se o concurso, pelo menos a primeira parte do concurso de agente penitenciário do estado de Minas Gerais, mas há alguns concursos em andamento. Foi reaberto o edital, segundo informações, concurso da Sejus, Espírito Santo, e ainda está por vir o concurso de agente penitenciário federal. Então algumas pessoas entraram em contato comigo para que a gente dê continuidade no estudo da Lei de Execução Penal. E é isso que nós vamos fazer agora, então, continuar falando das partes mais importantes dessa lei. Vamos então para o slide. Pessoal, esse slide eu preparei atendendo pedidos de algumas pessoas que foram enviados por e-mail, que não conseguiam entender esses artigos 141 e 142, que fala da revogação do livramento condicional. O que acontece? A pessoa, o indivíduo preso após sua condenação, quando ele cumpre um determinado tempo de prisão, ele vai ter direito à liberdade condicional. Vai ser levado em conta a remissão, a detração e aqueles detalhes que nós falamos em vídeo anteriores. Mas o que acontece? Então, o indivíduo sai de liberdade condicional. E há duas coisas totalmente diferentes, há duas situações completamente distintas nessa revogação da liberdade condicional. Uma é o artigo 141 e a outra é o artigo 142. Nós vamos ler os dois e depois vamos explicar aqui passo a passo para que a gente possa entender. E se a gente compreender bem esse item, pode vir a pergunta ou perguntas, questões da forma que vier, e nós vamos acertar na prova. O artigo 141 diz o seguinte: se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo cumprido da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Então, pessoal, vamos supor então que aqui o X foi a condenação desse preso. Esse preso então foi condenado X, e aqui nesse X, nesse outro aqui X, ele conseguiu liberdade condicional. Então, aqui foi o período da prisão, aqui foi o período da liberdade condicional. O que acontece? Nesse período aqui anterior à sua prisão, ele cometeu outra falta, vamos chamar de A. Aqui ele cometeu outro crime, só que ele foi preso. Essa condenação que ele veio preso aqui é pelo motivo B. Então, aqui ele foi preso por B e ele conseguiu a liberdade condicional aqui por causa do crime B. Mas o que acontece? Ele estava devendo à justiça ainda o crime A, Então ele ainda estava devendo, estava lá em processo ainda. E ele foi condenado pelo B. O que acontece? Quando ele chegou aqui ele estava em liberdade condicional. Até Y, ele estava em liberdade condicional, então. Esse período aqui era o período chamado período de prova, de liberdade condicional. O que acontece? Quando ele está nesse período aqui, quando ele chega aqui em Y, ele recebe a condenação, então, pelo crime de A. Ele pagou de B, daqui até aqui, está em liberdade condicional por causa de B, e aqui ele recebe a condenação pelo crime de A. O que acontece? Nesse caso, esse período que ele ficou aqui em liberdade condicional será computado como tempo de pena cumprida aqui do A. E ele ainda terá direito a outra liberdade condicional. Então, o que você tem que entender? Que o artigo 141 é muito mais benéfico do que o 142. Então, vamos ler mais uma vez. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de pena cumprida o período de prova, sendo permitida para concessão de novo livramento a soma dos tempos das duas penas. Então, aqui é o caso que eu falei. Ele estava preso pagando liberdade condicional por um motivo, e depois ele saiu a condenação do crime anterior, então ele pode somar todo esse tempo para que
será computada a sua pena naquele período de prova e ainda terá direito a outro livramento condicional. Essa é a situação do 141. Agora veja a situação do 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento condicional. Então, nesse caso aqui é muito mais grave. Então, outro motivo. Qual é o outro motivo? Uma infração, ele cometeu uma contravenção, ele cometeu um outro crime. Então, se não for por crime anterior, então, ou uma falta grave, qualquer outros casos. Então, o que acontecerá aqui? Nesse caso aqui, por outro motivo, ele está aqui, X, ele foi preso, cumpriu o condicional até X, e cumpriu a pena até X, e está liberdade condicional. Ele está aqui nesse meio. Aqui ele comete uma falta grave, aqui ele comete ou um outro crime. E o que acontece? Não vai ser computada esse tempo. Ele vai perder todo esse período aqui. Olha. É como se ele não tivesse cumprido esse período de liberdade condicional aqui. Ele vai ter que pagar ele todo novamente preso. Então não se computará na pena o tempo que esteve solto. Esse tempo que ele esteve solto em liberdade condicional não será computado na pena dele. Ele vai ter que pagar na cadeia. E tampouco será concedido em relação à mesma pena novo livramento condicional. Em relação à mesma pena aqui, ó, não haverá outro livramento condicional. Ele vai ter que pagar todo esse período então e não terá direito ainda a outro livramento condicional. Então, pessoal, é isso que eu tinha a dizer nesses artigos 141 e 142. É um artigo que você precisa prestar muita atenção e é uma questão muito complexa, que pode cair até mesmo em provas de Polícia Federal, para delegados, até mesmo prova em outros concursos de níveis que exigem um conhecimento mais exigente. Então você possa ler novamente, memorizar, e aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!